Então, boa noite a todos. Semana passada eu já conheci alguns de vocês, não sei quantos estavam aqui na aula de teste. Ontem teve também aula de sistema operacional, pode ser que alguém daqui também estivesse lá. Então, a gente começa hoje a nossa disciplina as nossas aulas ao vivo de organização e arquitetura de computadores. É uma das últimas disciplinas que falta para algumas pessoas aí. Eu queria primeiro me apresentar para quem não me conheceu semana passada. Meu nome é Douglas, eu tenho 33 anos. 32 anos, faço 33 esse ano. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e tenho pós-graduação em engenharia de software. Trabalhei mais de 10 anos como desenvolvedor front-end e recentemente, os últimos 2 anos, eu tenho dado aula no estado, aqui no Paraná, em algumas disciplinas de faculdade. Essas disciplinas são computação gráfica, programação front-end e análise de projetos de sistemas. A gente vai se reunir aqui, quem estiver fazendo SEO, eu estou aqui segunda e terça. Segunda-feira com SEO e terça com organização e arquitetura de computadores. É, eu vou, eu vou começar a dar aula para vocês de uma forma que eu gosto de. Eu sempre penso assim, eu gosto de dar aula que eu gostaria de ter, sabe? A forma como eu gostaria de ter. E o jeito que eu aprendo, o jeito que eu estudo, o jeito que eu aprendo, e tem dado certo durante todos esses anos aí, tanto em questão de faculdade, escola, como em questão de provas também, porque eu tive que fazer algumas provas para entrar em algumas instituições. Então, a forma que eu venho estudando é a forma que eu vou falar agora para vocês e a forma que eu ensino também. Então, primeiro eu parto de uma base. Aqui na faculdade eu estou partindo de duas bases. Primeiro, existe a ementa do curso, né? Então, quando vocês, vou compartilhar a tela aqui. Então, quando vocês entram lá no site, tem aqui, né, as disciplinas do curso, tem os vídeos lá para vocês assistirem e tem um livro, né? Aqui na disciplina de organização e arquitetura de computadores tem 16 aulas, então eu meio que vou dividir isso daqui em quatro para a gente comentar nos nossos encontros ao vivo. Na verdade, não é exatamente quatro, alguns vão ser três, alguns vão ser quatro, mas vai pegar esse conteúdo todo em algum momento. Então, eu vou seguir essa linha aqui. E por que que segue isso daqui? Porque, primeiro, a disciplina de organização e arquitetura de computadores é um assunto muito, muito, muito grande. Se a gente tiver que estudar esse assunto, na verdade, quase todos os assuntos de TI, se a gente tiver que estudar com profundidade, dá para fazer 2 anos de curso só dessa disciplina aqui. A mesma coisa sistema operacional. Então, como não dá para a gente fazer isso, a gente tem que enxugar um assunto. E o que a gente enxuga para essa disciplina aqui é o que a gente acha que é interessante para que vai ajudar os alunos na trajetória deles, principalmente como desenvolvedores de sistemas, que é o foco principal do curso, né? Então, a gente separa em alguns tópicos aqui, né? Então, conceitos iniciais e história dos computadores, linguagem de programação e montagem, arquitetura de von Neumann, máquinas virtuais, visão geral do sistema e memória de computadores, memória interna, RAM, DRAM, cache, memória externa, disco magnético, RAID, memória ótica, fitas magnéticas, memórias somente de leitura, ROM, arquitetura RISC-CISC, organização do processador, organização de registrador, multiprocessadores, introdução aos barramentos de sistema, barramentos de protocolo de comunicação, unidade de entrada e saída, né? São os dispositivos de entrada e saída, e integração e gerenciamento de dispositivo. Isso daqui já dá uma base muito boa sobre toda essa disciplina. Então, primeiro eu vou partir daqui, e segundo, tanto nos meus estudos quanto na forma de eu dar aula, eu sempre gosto de partir também de uma base bibliográfica confiável e boa. No caso da nossa disciplina, a gente vai a gente vai se basear no livro do Tannenbaum. Não sei se vocês já ouviram falar do Tannenbaum. Ele escreveu, ele é um pesquisador aqui dessa área, ele escreveu vários livros, e o que a gente vai usar
Ele tem livro de sistema operacional, ele tem livro de rede, ele tem vários tipos de livro. Nossa, me deu um branco agora no livro dele. Eu acho que é estrutura. Deixa eu ver aqui. Não. Organização estruturada de computadores. Esse mesmo aqui. Nossa, é caro pra caramba esse livro aqui. Quando eu estudei isso aqui em 2012, a edição era uma capa laranja. Eu acho que a última talvez seja essa daqui. Então, organização estruturada de computadores. Aqui dentro está tudo que a gente vai ver nessa ementa que eu acabei de mostrar. Então, eu vou partir dessa base teórica para montar todos as teorias e os exemplos. E aí, como que eu costumo estudar e como que eu costumo ensinar também. Eu não gosto de ficar fazendo, sei lá, 20 slides aqui e ficar passando, 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 porque eu acho que cansa um pouco as pessoas, e como você já tem slide lá no curso, normalmente, né, o vídeo e slide, então as aulas ao vivo eu vou tentar passar alguma coisa um pouco mais diferente. Então eu vou fazer pesquisas em tempo real aqui, a gente vai às vezes ver algum vídeo, tem também os slides aqui, eu preparei alguma coisa escrita de conceito, a gente vai desenhar alguns diagramas, algumas linhas do tempo, e assim a gente vai conversando enquanto eu vou fazendo meio que ao vivo. Pode parecer um pouco caótico no início, porque eu vou trocando de aba, faço pesquisas aqui em tempo real, etc. Mas é como se você estivesse entrando, tipo assim, na minha cabeça. E essa é a forma como eu gosto de estudar tudo. Eu parto de uma base teórica e o restante eu vou pegando curiosidades, vídeos, pesquisas, trecho de livro. A gente vai desenhando coisas aqui junto, etc., interagindo no chat. E eu acho que fica algo mais legal. Tudo bem até aqui? Estão me ouvindo direito? A Bruna disse que não está chegando o link da plataforma. Tem que mandar e-mail para Josi para ver por que isso está acontecendo. Vou deixar o e-mail dela aqui. O e-mail dela é esse daí, ó. Aí você manda, ela todo dia ela responde todos os e-mails. Ela está respondendo bastante coisa atualmente, então acho que ela consegue aí te ajudar para ver por que não está chegando. Boa noite, Erickson. Então a gente vai começar. Vou deixar o meu roteiro aberto aqui. Então, primeiro de tudo, boa noite, Romildo. Primeiro de tudo, né? Eu sempre gosto de iniciar falando do que serve essa disciplina, porque quando eu fazia faculdade, tinha alguns alunos que eles sempre tinham um questionamento que era aquela pergunta clássica do aluno: nossa, onde é que eu vou usar isso daí na minha vida, né? Normalmente o pessoal faz isso com matemática, né? Às vezes até com coisa de português, né? Quando o aluno está no ensino médio, no ensino fundamental, chega na faculdade, ele continua perguntando esse tipo de coisa, né? Depois que a gente cresce, a gente percebe por que a gente estuda certas coisas de matemática. Tudo bem que nem tudo a gente usa, é verdade, mas principalmente coisa de português, assim, o mundo começa a fazer sentido, né? E aí, quando você não estuda isso, você até percebe quem não estudou direito isso, né? Quando você está discutindo com alguém por aí na internet, etc. Tem aquele cara que não entende metáfora, tem aquele cara que não entende ironia, né? Aí depois ele fica se perguntando de que forma ele usar figura de linguagem na vida dele, etc. Então, na informática, isso daqui também acontece quando a gente vê uma matéria como cálculo 1, talvez, as pessoas perguntam isso, né?
Eu acho que não dá para a gente montar um sistema, por exemplo, um sistema. Você nunca sabe o que que você vai fazer na vida, então vai que um dia você precisa construir um sistema financeiro. Você tem que ter um mínimo de noção de matemática para construir um sistema financeiro. E, e aqui com a questão de organização e arquitetura de computadores acontece a mesma coisa. Para que que serve para a gente? Primeiro que você tem que estudar organização e arquitetura de computadores para você não passar vergonha quando um parente seu dizer assim, né? Você acaba de falar para um parente que você está fazendo TI, aí chega lá uma tia sua, chega um tio seu e fala assim: Ah, agora que você está estudando isso daí, me explica por que que eu tiro uma foto aqui no celular e como é que ela aparece do nada aí no seu computador, como é que ó, tem um barulho que está fazendo ali o meu computador, está apitando, o que que é isso daí? Então, o primeiro de tudo é para a gente não passar vergonha para quando a gente estiver respondendo nossos avós, né, nossos tios. Inclusive, na verdade estou brincando, tá? Mas inclusive, se eu fosse dar uma dica para as pessoas, eu acho que eu até diria que não é nem interessante a gente falar que a gente estuda TI, porque eu não sei se tem gente que já trabalha com TI aqui ou que já estudou TI antes. No momento que você fala que você estuda TI, começa a acontecer um monte de coisa, no mínimo curiosa, assim, ao seu redor, sabe? As pessoas, elas começam a chegar até você, por exemplo, impressora. Chega uma impressora para você assim, fiquei sabendo que você está estudando TI, minha impressora deu um problema aqui, você sabe como é que resolve isso daqui? Começa a chegar para você celular, né? Uma tia, um tio, uma avó, ela começa a falar, olha, meu celular aqui não está funcionando tal coisa e tal, porque quando você começa a fazer TI, você começa a entender de tudo, né? Na cabeça das pessoas, você entende de celular, você entende de impressora, você entende de monitor, você entende de pacote Office, por mais que você nunca nem tenha na vida estudado pacote Office na faculdade, e a gente não estuda isso, mas começa a aparecer tudo isso para a gente ter que lidar. Então é um pouco engraçado, né? Eu estou só abrindo falando isso daqui de brincadeira, porque tem gente que realmente isso começa a acontecer na vida das pessoas. Então, só para brincar aí, no que a gente serve aí, organização e arquitetura de computador. Primeiro serve para a gente ficar um pouquinho informado de coisas que vão acabar surgindo na nossa frente. Mas a verdadeira resposta para isso daqui é que o uso de primeiro, o que estuda organização e arquitetura de computadores? A gente vai aprender basicamente como as peças funcionam. Então, a gente vai aprender como funciona um processador, como funciona uma memória, como eles dois interagem com o sistema operacional, como que eles funcionam por dentro, como que os aplicativos gerenciam isso. E existe vários motivos do porquê que isso daqui ajuda a gente na nossa vida. A gente já vai ver os tópicos aqui. Mas, além disso, eu queria trazer uma outra situação, que eu já falei na aula, que estava na aula de sistema operacional, porque o sistema operacional é uma matéria que também se comunica muito aqui com organização e arquitetura de computadores. Então, uma coisa que eu falei ontem, então, vou repetir agora, é que isso daqui cai muito em concurso também. Se a gente tiver um tempo no final da aula, eu vou mostrar para vocês algumas questões de concurso e eu vou mostrar como não é difícil. A partir do momento que você entende o básico aqui de organização e arquitetura de computadores, deixa eu provar o povo aqui, você, você responde muito fácil questões de concurso. Então, essas duas são os principais motivos. Cai muito em questão de concurso, em provas por aí, e você passa lá na frente a ser um desenvolvedor melhor a partir do momento que você entende como que funciona as peças e como aquilo se comunica. Então, aqui tem alguns motivos que são bem interessantes que eu reuni para a gente, uns conceitos. Então, você vai passar a compreender uma base. Deixa eu só olhar aqui. Ó. Ah, tá. Ninguém escreveu nada. Compreensão da base tecnológica, né? Então, a partir do momento que você está estudando ali sobre CPU, sobre memória, sobre dispositivo de entrada e saída, como eles funcionam e como se comunicam, isso ajuda o profissional a enxergar os limites e possibilidades do hardware na execução de um software. Existe também a melhoria na programação, isso que eu acabei de falar, conhecendo o processador, como o processador lida com instruções, registradores, memória cache, ciclo de máquina, o desenvolvedor escreve códigos mais eficientes e otimizados. Existe também a questão da tomada de decisão em projeto,
Quando você está fazendo um projeto, e isso não é só na área de TI, acontece muito também na área de tudo que usa computador. Por exemplo, na área de audiovisual, existem algumas demandas que a gente precisa decidir. Assim como na área de análise, o analista, o engenheiro de software, ele tem que decidir plataforma, ele tem que decidir sistema operacional, que sistema operacional vai ser usado, em que plataforma vai ser desenvolvido, que linguagem de programação vai ser usada, né, arquitetura, tipo de computador, etc. Precisa ter quanto de RAM, precisa ter memória de vídeo, placa de vídeo, etc. Essas decisões precisam ser tomadas, então a partir do momento que você conhece por dentro os periféricos dos computadores, você consegue decidir. Não só isso, às vezes, quando você vai pesquisar um computador para comprar, você como usuário pessoal, como usuário comprar mesmo para usar no dia a dia, você tem que tomar essa decisão também, né? Então, pode ser que muita gente aqui saiba como funciona uma memória, como funciona um processador, mas tem gente que não vai saber. Mas mesmo que você já saiba isso, pode ser que você não saiba o que é uma memória cache, o que é um registrador, o que são, né, ou qual que é a função de barramento, etc. Por que o disco rígido, por exemplo, é mais lento do que memória RAM. Então, esse tipo de coisa a gente vai ver com um pouco mais de detalhes para entrar nessa questão aqui de tomada de decisão, né? Seja para comprar um computador, seja para iniciar um novo projeto. Tudo bem até aqui? Tudo certo. É que nessa aula tem menos gente, né? Na aula de SO, junta várias turmas, aí tinha muita gente. A gente. Ah, tá. Ele vai falar aqui também do entendimento de desempenho, né? Permite diagnosticar gargalos, isso daqui é muito importante quando, quando vocês estiverem desenvolvendo ou aprendendo mais sobre back-end, para saber se um problema vem do software ou se vem do hardware. Fornece noções sobre hierarquia de memória e processamento que impactam diretamente no tempo e na execução dos programas. Isso daqui também dá uma base, no caso de vocês, vocês vão perceber que ele conversa com outros assuntos, porque vocês já fizeram outras disciplinas, e ele dá também uma base para a disciplina de alguma coisa relacionada à computação em nuvem, segurança da informação, inteligência artificial, computação gráfica, até um pouco de redes também. Então, essa daqui são os argumentos iniciais do porquê que a gente estuda a organização e a arquitetura de computadores nesse curso. Então, a primeira reflexão que eu vou fazer aqui. Deixa eu vir para uma tela aqui. Daqui a pouco a gente vai mexer nisso daqui. Então, a primeira reflexão aqui. Esse programa não tem ponto de interrogação. Então, a primeira reflexão aqui. Você já parou para pensar como que o código que a gente digita na, na linguagem de programação, como que ele vira algo que o computador entende? Existe uma hierarquia aqui, existe uma hierarquia e um passo a passo para tudo aquilo que a gente vê na tela, tudo aquilo que a gente escreve, tudo aquilo de informação que a gente envia para o computador, para ele chegar lá na máquina, ou seja, no físico, naquilo que a gente pode tocar, então no processador, na memória, etc., para ele chegar lá e o computador entender. E qual que é essa hierarquia? Então, primeiro você tem o código fonte, digitei o código fonte. Ele vai para um compilador, acho que vocês já estudaram um pouco disso no back-end, né? Ele vai para um compilador, e o compilador ele vai traduzir, ele tem que chegar numa linguagem de máquina. Ou, desculpe,
Toda vez ele sai aqui da tela e eu achei que vocês estavam vendo. Mas ainda não fiz quase nada, na verdade. Eu escrevi aqui, né? Você já pensou como seu código virar algo que o computador entende? E aí eu comecei a escrever aqui a hierarquia, né? Primeiro a gente tem um código-fonte, depois ele vai para um compilador, depois ele vai para uma linguagem de máquina. Deixa eu botar de um outro jeito aqui. Então depois ele vai para uma linguagem de máquina. Hum, E por fim, a linguagem de máquina é ela que vai se comunicar com o hardware propriamente dito, né? São as peças do computador. Então essa daqui é a hierarquia básica de como o código se comunica, né? A gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco, mas essa daqui é o resumo básico. Lá na aula de vocês, né? A gente tem 3 assuntos para hoje. A gente vai ver um pouco da história de como eles foram evoluindo. Quando a gente consegue olhar para trás, a gente aprende muita coisa com isso. Em diversas áreas, sempre que você olha muito para trás, você aprende muito com isso. Por exemplo, no estudo de história, isso acontece muito. No estudo de, por exemplo, cinema, quando lá atrás, na década de 10, filmavam de uma certa forma, e quando passaram a evoluir esse tipo de técnica posteriormente, quando você compara o que era antes e o que era depois, isso ensina muito. Então, aqui não vai ser diferente na computação. Quando a gente ir lá para trás para ver como na primeira geração, como que eram feitos os computadores e ver como que evoluiu, tanto o hardware como o software, a gente percebe por que caminhos foi acontecendo. Então, se a gente tivesse que destrinchar essa hierarquia aqui em, em 6, aqui nesse livro que eu já mostrei, para quem chegou atrasado, tem esse livro aqui do Tannenbaum, que é a nossa base teórica para o curso, de organização e estrutura de computadores. Ele define mais ou menos, ele divide em 6, essa estrutura aqui ele vai dividir em 6. Então, eu vou anotar aqui para a gente comentar. Primeiro, a gente tem o hardware, né? Que é a parte física. E o que é o hardware, a parte física, né? É, vão ser qualquer, vai ser qualquer coisa, né, que a gente consegue tocar. Então, monitor, na verdade, monitor é dispositivo de entrada e saída. A gente está falando do que está dentro do gabinete, né? Processador, memória, barramento, HD. Então, essa parte física aqui é o início de tudo, né? A parte da... E a gente vai perceber que cada uma dessas coisas ajuda a traduzir a informação para a próxima. Então, a gente começa com hardware físico. O próximo passo é que lá dentro existe uma coisa chamada ISA, está dentro da microarquitetura. Isso daqui tem a ver com processador, microarquitetura, é, barra conjunto de instruções. Existe ali um conjunto de instruções de como isso daqui funciona, que ele vai depois do hardware, ou seja, ele tá ali no processador. Então, o próximo é a microarquitetura, que é o conjunto de... tem uma sigla para isso daqui que chama ISA. Não sei se vocês já ouviram falar, toda vez que eu ouvi falar em ISA, é esse conjunto de instruções que tem no processador.
Para ler esse conjunto de instruções que tem dentro do processador, a gente precisa de uma linguagem que esteja muito próxima aqui da linguagem de máquina, que a gente chama de linguagem de montagem. Para quem viu lá no slide, a professora lá nos vídeos, ela fala a diferença de linguagem de montagem para a linguagem de computador normal, né? No caso, o que é uma linguagem de montagem? Um exemplo de linguagem de montagem é o assembly. Quem estava na aula de SEO ontem, a gente falou de assembly. Então, o assembly ele é uma linguagem de programação de baixo nível, ele está muito próxima do hardware. É através do assembly que as coisas são interpretadas para que a parte do hardware entenda. Então, inclusive, quando a gente para pesquisar, por exemplo, vocês já pararam para pensar que linguagem de programação a gente utiliza para criar o Windows, para criar o sistema operacional? Teve uma época que a minha cabeça explodiu quando eu parei para analisar esse tipo de coisa. Por exemplo, a linguagem de se uma linguagem de computador ela é usada para criar programas, que linguagem é usada para criar as linguagens? Por exemplo, que linguagem é usada para criar Java? Que linguagem é usada para criar um sistema operacional? Então, um sistema operacional, se você fizer uma pesquisa no Google, ele vai te falar que as linguagens nunca é uma. Nesse caso, como o sistema operacional é algo complexo, não é só uma linguagem, né? Porque existem várias coisas. As linguagens principais que criaram o Windows 11, por exemplo, foram C++, Assembly, porque o Assembly, como ele, para algumas coisas, né? Porque o Assembly, como ele está próximo da linguagem de máquina, e o sistema operacional, ele está também ali, né? Fazendo a conexão entre máquina e interface gráfica e pessoas, né? Ele tem a parte dele que está muito próximo do hardware. Então, para essas coisas específicas de próxima do hardware, é usado o Assembly. Para outras coisas do computador é C e C++. E para criar os aplicativos de dentro do computador é C Sharp. E tem mais alguma coisinha ali, mas basicamente é isso. E aí você pergunta, então, se o Assembly é usado para criar o Windows, o que foi usado para criar o Assembly, por exemplo? Já o Assembly é um negócio mais complexo. Não é tão simples assim. Ele é feito nisso daqui, ó. Ele é feito aqui dentro. Ele é feito das instruções ele interpreta essas instruções que o processador tem, esse conjunto de instruções, e é aqui dentro que ele é feito. Ele não é usado uma linguagem de programação para fazer o assembly, ele é feito aqui dentro. Então é por isso que ele está muito próximo da linguagem de máquina. Então, o próximo passo, a gente tem microarquitetura, que é o conjunto de instruções do processador, uma linguagem de montagem, nesse caso aqui é o assembly. Tem um Fortran também. Aí o próximo é o próprio sistema operacional, né? A próxima camada, essa daqui são as camadas, né? Sistema operacional, sigla SO. E aí o sistema operacional, ele conversa com Assembly, como eu já falei que ele é feito algumas partes deles em Assembly, então ele conversa. E na outra ponta, o sistema operacional, ele também faz a ponte para, aí sim, as linguagens de alto nível. E aí o que são as linguagens de alto nível? São as linguagens de programação que a gente mais conhece. Então, é Java, C Sharp, Python, tudo isso aí são as linguagens de alto nível. Então, para que servem as linguagens de alto nível? A gente cria aplicações, né? Dá para criar sistemas, aplicativos, o Google Chrome aqui, o Opera, todos os programas que a gente tem instalado nos computadores aí são criados nas linguagens de alto nível. E a última ponta disso daqui, dessa
dessa camada, a última ponta, são o que eu acabei de falar, são as aplicações, na verdade, né? Então, dentro dessa hierarquia de como tudo é interpretado, dentro dessa hierarquia aqui, de como tudo é interpretado, existe essa, digamos assim, isso daqui está muito intrínseco, né? Então, as aplicações são feitas nas linguagens de alto nível. As linguagens de alto nível ajudam a interpretar o que vem do sistema operacional. O sistema operacional ajuda a interpretar o que vem da linguagem de montagem. E a linguagem de montagem vai traduzindo essas coisas dentro da microarquitetura do processador, para que lá no final tudo vire 0 e 1, que é a linguagem que o hardware entende, né? Que é a linguagem de máquina. Então, essa daqui é a estrutura básica que responde aqui essa pergunta, né? Como que o seu código ele vira algo que o computador entende? É dessa forma que cada uma dessas vai interpretando para a próxima, até lá na ponta virar luz apagada, ligado e desligado, né? Que o hardware vai entender. Então, isso daqui é muito interessante, como ao longo do tempo, né, foram fazendo todas essas descobertas a ponto de criarem essa estrutura. Não sei quantos de vocês já leram sobre isso daqui, ou no livro que disponibilizaram aqui, ou nas primeiras aulas, né? Então, eu tentei trazer uma estrutura diferente do que foi mostrado aqui. A gente vai agora para o próximo passo. Dentro do sistema operacional, na verdade, dentro do processador ali da CPU, a gente chama CPU, na verdade, quando falo CPU, é o processador, né? Tem gente que está acostumada a ouvir CPU e pensar na caixa, só que, na verdade, a caixa é o gabinete, né? Quando eu falo CPU, é a unidade central do processamento, na verdade, é o próprio processador. Então, dentro dele, existe uma divisão. A gente vai falar daqui a pouco como que a gente chegou, o que é essa divisão e como cada uma das coisas ali se comporta. Mas antes, eu queria voltar um pouco no tempo, para a gente falar sobre aquilo que eu comentei no início, né? Quando a gente observa como era feito antigamente, isso daí dá uma visão muito boa para a gente conseguir entender o que foi mudando, o que foi evoluindo e, e quais foram os avanços e por que isso aconteceu. Existe um resumo lá no material de vocês também, no livro, tanto no livro que é disponibilizado aqui, quanto no slide, mas a gente vai criar junto aqui essa linha do tempo, e aí vai ficar fácil de entender. Antes disso, deixa eu só comentar uma coisa que eu esqueci aqui. E no meio dessa comunicação aqui, no meio dessa comunicação, às vezes as pessoas podem ter a dúvida de como é que o sistema operacional faz para se comunicar com essa parte aqui. Porque ele é a ponte, né? Ele está bem no meio aqui, entre o hardware e os softwares de alto nível, e ele precisa conseguir se comunicar. A forma dele se comunicar, na verdade, é no meio dos drivers, né? Os drivers, eles são instalados exatamente para ensinar o sistema operacional como é que ele consegue ler. Antigamente tinha muito mais problema em relação a isso, porque dava muito mais incompatibilidade. Na época, por exemplo, do Windows XP, você não tinha de forma automática, como é hoje, o reconhecimento de driver, né? Então, hoje em dia, até com a velocidade da internet, lá na área de atualização, principalmente do Windows, existe uma área onde ele acha os drivers, né? Acho que até coisa de impressora, se eu não estou enganado, aparece lá. E aí você consegue instalar e você ensina o sistema operacional como lidar com aquela peça. Então, a forma como ele se comunica é através dos drivers. Ficou faltando essa parte que é importante. Então, para a gente criar essa linha do tempo aqui,
eu propus fazer uma pergunta aqui para você. Criei um formulário. Deixa eu ver se ele já está pronto aqui. Não sei se todos aqui já assistiram o vídeo das aulas que está disponibilizado para vocês sobre as gerações, dos computadores, né? Que são 5 gerações. Começa lá nos anos 30, 40, e a geração atual é de 90 para cá, a quinta. Não sei se todo mundo viu lá o slide e o vídeo, mas quem não viu, a gente vai dar uma passada agora por isso, para entender um pouco disso. Então eu propus aqui, eu criei um formulário. Deixa eu compartilhar esse formulário aqui. Que vocês vão responder duas coisas no formulário. Tem só 2 campos aqui. Vocês vão escolher uma geração. São 5 gerações. Deixa eu mostrar o nome delas. Vou abrir aqui o vídeo da professora para mostrar. Vou compartilhar aqui na tela. Então, ela fala aqui também de geração zero, mas a gente vai ignorar um pouco isso, na verdade. Começa nos anos 40, né? Computadores mecânicos, mas a gente vai ignorar isso. A gente vai pegar da primeira até a quinta. Então, geração de circuitos e válvulas, de transistores, de circuitos integrados, geração de microprocessador dos anos 80, e a geração atual é a geração de computadores invisíveis e de nanotecnologia. Então, eu vou compartilhar com vocês essa pesquisa aqui, para a gente responder duas coisas. Primeiro, vocês vão escolher uma geração. Eu vou deixar na tela o nome das gerações e vocês vão escolher aqui uma delas. Por exemplo, você escolhe a terceira. Aí você vai responder essa pergunta aqui embaixo. Na verdade, você vai pesquisar, né? Como as mudanças de hardware impactaram o software e a forma de programar na geração escolhida. No caso, você bota aqui no final, na terceira geração. Aí você vai lá no Google, faz uma pesquisa lá, você vai trazer uma informação para a gente montar uma linha do tempo. Aí você vai dar um Ctrl V, ler lá um pouco, ver lá o que você entendeu, dá um Ctrl V aqui e me manda. E aí eu vou reunir essas informações aqui, eu vou escolher as que tiverem mais adequadas e que tiver respondido da forma correta e mais adequada, e a gente vai montar uma timeline junto aqui para entender cada uma dessas gerações. Eu vou compartilhar com vocês aqui o formulário e vou colocar no chat. Isso daqui serve tanto de curiosidade, como a gente vai perceber como caminha junto, como é importante estudar arquitetura de computadores e como caminha junto a evolução, tanto de software quanto de hardware, e o quanto isso pode impactar também naquilo tudo que a gente falou ali na introdução sobre ajudar a gente nos nossos trabalhos de desenvolvimento de sistema. Aí eu vou dar para a gente aqui, acho que eu vou dar uns 15 minutos aí para vocês pesquisarem e dar uma lida. Vocês podem escolher qualquer uma dessas 5, tá? De qualquer uma das 5 gerações. Publiquei no chat, só clicar. Pode escolher qualquer uma das 5 gerações. Mas é interessante que o maior número de grupo de pessoas faça para a gente ter pelo menos uma resposta para cada geração, para a gente montar a timeline. Então eu vou dar aí de 15 a 20 minutos para pesquisar, dar uma lida sobre essa questão aqui, como as mudanças de hardware impactaram o software e a forma de programar
Aí você escreve no final, na primeira geração, na segunda geração, na terceira geração, etc. Se ficou alguma dúvida, digite aí no chat. Dê um joinha aí se estiver entendendo, que eu ainda não me acostumei com essa ideia de ficar falando e ficar um silêncio absoluto. Às vezes eu penso que eu estou falando sozinho. É muito diferente de sala de aula, normal. Enquanto isso, eu vou também responder algumas aqui, caso tenha alguma não escolhida. Pode usar o Google normal, pode usar também inteligência artificial para ver o que que ela traz. Vê se alguém não está conseguindo acessar o formulário aí, me avisa no chat. São só essas duas mesmo, é só para marcar e para colar lá. E aí, depois disso, a gente vai ver na prática como funciona a parte de trás, né? Olhando, por exemplo, pelo lado ali de como funciona hardware e software nos bastidores, né? Como funciona a arquitetura de Van Neumann, né? Porque vocês provavelmente aprenderam a teoria, tá escrito lá nos slides, mas a gente vai ver um pouco mais por trás disso, usando o exemplo de um código básico de programação, como é que a arquitetura dele interpreta cada coisa dentro de um código básico de programação.
Tá, vou enviar o link aqui novamente. Teve gente que não tava. Só para responder duas questões, é marcar, escolher uma das gerações aí. Eu vou deixar aqui na tela o nome das gerações, só para lembrar, né? Então, a partir daqui da primeira, ó, circuitos de válvula, transistores, circuitos integrados, microprocessador e a quinta geração, esse daqui. Já volto enquanto vocês preenchem.
Tá, vou pegar algumas respostas aqui e vou começar a preencher. Primeira geração, que é a geração de válvulas, foi de 1940 a 1950. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professor Douglas. Está me Boa ouvindo? noite. Sim. Olá, pessoal, boa noite. Entrando aqui para desejar boa noite, dar boas-vindas aí na primeira aula da disciplina de arquitetura aí com o professor Douglas, tá? Para dizer que vocês sejam bem-vindos, que aproveitem bastante a aula aí, tá? E que eu estou disponível lá nos e-mails. E eu sei que eu marquei reunião com não sei se foi com todas essas turmas aí, se eu já fiz ou ainda não, mas como nós estamos, que eu já tinha comentado com vocês, estamos nos preparativos para o MEC. Amanhã o MEC vem aqui na instituição, vai fazer reconhecimento de um curso, na semana que vem tem outro, e daí na outra semana é o nosso curso. Então, a gente está correndo, analisando, conferindo toda a documentação para essa visita do MEC, porque é muito importante, tanto para nós quanto para vocês. Tá? Então, por isso que ainda não consegui marcar essa reunião, mas em breve a gente marca. Tá bom? Boa aula aí para vocês, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida pontual, pode me mandar por e-mail. Tchau, professor Douglas. Boa Tchau, noite. até mais. Então, eu vou adicionar aqui no. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Estou com esse site aberto aqui que ele faz algumas coisas gráficas e eu vou usar ele para criar uma linha do tempo aqui. Então, aqui na primeira geração, coloquei aqui que a tecnologia principal eram válvulas a vácuo. Então, elas eram enormes, lentas, frágeis e que geravam muito calor. E também que elas tinham confiabilidade e tamanho. Elas eram de baixa confiabilidade e elas eram máquinas gigantescas, como o ENIAC. Não sei se vocês já ouviram lá nas aulas, né, sobre uma dessas primeiras máquinas ENIAC, inclusive aquele vilão do Superman, né, o Brainiac, ele é inspirado nesse nome aqui, ENIAC, né? Uma coisa interessante dessas primeiras duas gerações aqui, na verdade, deixa eu botar logo da segunda aqui. Era melhor pegar como imagem, deixa eu ver. Tá, deixa eu colar aqui. Essa daqui é a parte do hardware, né? Como a gente tem lá a pergunta de como impacta o software, aí é esse segundo texto, né? O próprio hardware, ele vai dizer que ditava toda a programação. Então, a programação era feita diretamente no hardware, usando linguagem de máquina, códigos binários ou hexadecimais, exigindo que o programador entendesse profundamente da arquitetura interna da máquina. Então, a partir aqui da segunda, a gente tinha uma coisa muito curiosa, que eram aqueles cartões. Eram os cartões com os furos, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Deixa eu ver se eu pesquiso cartões.
Na verdade, o nome certo é cartão perfurado. Tem alguns exemplos aqui. Ó. Então, na época que era tudo feito quase que manual, na verdade, né? Existiam esses cartões aqui perfurados. Se você for parar para pensar na ideia de memória, a própria memória, ela é como se fosse isso daqui também, a memória normal do computador, a memória RAM. Ela tem vários espacinhos ali e cabe informação nesses espaços. Então, esses cartões nessa época aí, se você quisesse rodar um programa, por exemplo, você inseria esse cartão lá com a informação e ele rodava lá um programa. Normalmente, nessa época, os programas eles eram basicamente programas para fazer cálculo, né? De montagem de, por exemplo, já existia a montagem de carro, etc. E eles faziam cálculos de engenharia, cálculos aritméticos, etc, etc. Os programas eram para fazer cálculo, então a gente botava esse cartão lá, ele lia, ele vinha com uma informação, gravava no cartão, saía e levava dias às vezes para ter essas informações. Então nessa primeira fase aqui eram as fases dessas válvulas. Então agora essa foi a primeira parte, né, aqui da linha do tempo. A gente vai ver a segunda aqui, a segunda fase. Na verdade não mudaram da segunda, mas eu vou pegar uma aqui que eu tenho uma definição. Substituíram as válvulas por transistores. O que eram transistores? Eles eram uma espécie de semicondutor, e aí, como você já tem energia envolvida, isso daqui deixou menor, deixou mais rápido, mais eficiente por causa da energia. Foi nessa geração que começou a aparecer as fitas magnéticas. E aí, qual foi o impacto no software nessa evolução? Na segunda geração. Primeiro que foi, mandaram aí, né, na resposta, o aumento da confiabilidade e começou a surgir as primeiras linguagens de programação como a gente conhece hoje, são as linguagens de programação de alto nível, como o COBOL. COBOL naquela época lá já existe desde aquela época, na verdade, até hoje ele existe por aí. Tela de COBOL principalmente em sistema financeiro. Eu lembro que acho que banco, principalmente, teve uma época que ainda usava COBOL, não sei hoje em dia, mas até uns 10 anos atrás ainda usavam muito, porque existe aquela ideia de que se algo está funcionando bem, te atende. É uma coisa até que gerente de TI nem gosta tanto dessa perspectiva, mas tipo, se está funcionando e atende, é bom manter, né? Porque às vezes você migra para um sistema diferente e começa a surgir problema. Então você tem ali um software que pode não ser tão bem usado, mas existe uma aplicação que você já usa muito, que já te atende, então nem muda. Então por isso que demorou muito para migrarem de COBOL para outras tecnologias, principalmente eu acho que ali por volta de 2013 teve um boom de Java, todo mundo queria usar Java, então naquela época fizeram muita migração. Hoje em dia está tendo um boom de Python, né?
até por conta de inteligência artificial. Então, ele vai dizer aqui que o impacto, né, a programação se tornou mais fácil e abstrata, permitindo que o programador se concentrasse mais na lógica do problema do que em detalhes de hardware. O surgimento do assembly, linguagem que a gente já comentou aqui, já representava um avanço em relação à linguagem de máquina. E o assembly também, desde aquela época até hoje, continua sendo usado. Aí aqui da terceira geração, que é a geração dos circuitos integrados, na aula de... Não sei se vocês tiveram essa disciplina aqui, mas era... Quando eu tive aula de lógica computacional, a gente chegou a ver um pouco sobre circuito integrado e a gente montava aqueles circuitos mesmo, né? Naqueles board que tem vários furinhos e tal, e dava para fazer alguns experimentos. Então, a tecnologia principal vieram surgir os circuitos integrados, compactando vários transistores em um único chip, maior velocidade e redução de custo. Fora que foi diminuindo, né? Cada vez que passava uma geração, aqui na primeira você tinha computadores que pegavam o tamanho de uma sala inteira, e aí foram diminuindo. Aqui na terceira geração a gente já tinha máquinas mais poderosas e maior capacidade de memória. E o desenvolvimento dos primeiros sistemas operacionais. Uma coisa interessante aqui na terceira geração, depois que pararam, na verdade, pararam de usar os cartões com perfurado, já no surgimento do primeiro sistema operacional, que é... Nossa, ele tem um nome tão complicado, toda vez eu esqueço. É GM. O nome dele é GMNAAIO. Foi o primeiro sistema operacional comercial lançado, que ele foi lançado para um IBM 704, chamava um computador IBM 704, e ele desenvolvido pela General Motors, porque eles estavam com essa demanda de processar cálculos e você conseguindo automatizar isso, ou seja, não ter que ficar indo uma pessoa lá toda hora inserir e tirar o cartão. Esse sistema operacional ele já fazia isso, ele rodava programas de cálculo e fazia já automaticamente. Nessa época, 1956, 1960, esse sistema operacional, eles não eram construídos para rodar tudo, eles eram construídos para rodar numa máquina específica. Não existia ainda essa ideia de que ele podia rodar em qualquer arquitetura. Isso muda um pouquinho com o surgimento bem aqui, ó, do Unix. Isso daqui possibilitou muitos avanços. Deixa eu ver se eu guardei mais uma linha aqui. O grande avanço de arquitetura também dessa terceira geração é multiprogramação, né? Você conseguir rodar vários programas ao mesmo tempo, que é uma coisa que a gente tem até hoje. Tá, tô compartilhando aqui a tela. Então, execução de vários programas, compartilhamento de tempo, permitindo que múltiplos usuários utilizassem o mesmo computador ao mesmo tempo, mudando o paradigma da interação com a máquina. E quarta e quinta geração, que é o mais recente, está muito mais próximo do que a gente tem vivenciado, dependendo da idade que você tem. Ali por volta dos anos 80, até com... Ali já começa a pesquisar em muita coisa, né? Porque existe o microprocessador, as interfaces gráficas começam a surgir também. Deixa eu ver o textinho que eu peguei aqui. E também essa daqui é a época, né? Que tem ali Steve Jobs e tal, e aí já tem
já chega, por exemplo, mouse e teclado. Então, vou dar uma acelerada aqui para a gente ainda ver a arquitetura de von Neumann, ver um código e como funciona a arquitetura dele baseado em um código simples de programação. E a gente vai entender como que cada um interpreta aquilo. Então, como eu falei, a popularização de mouse, teclado, dispositivos de entrada e saída. Hum, Então, o microprocessador levou à criação de popularização do computador pessoal, o software passou a ser desenvolvido para um mercado de massa, deixando de ser um item restrito de grandes corporações e governos. E aí, o número 5, que é a geração atual que a gente se encontra, que é uma coisa, inclusive, que ela está se desenvolvendo a cada dia, né? Acho que a última grande mudança que a gente teve nessa última geração foi a popularização e as grandes pesquisas em relação à inteligência artificial, que já existia há um tempo atrás, só que agora que chegou meio que para o público, porque sempre chega atrasado, né, para o usuário final. Computação móvel, computação em nuvem. Hum, Aí o resumo disso é que os softwares que são hoje desenvolvidos, principalmente dentro dessa questão de linguagem, de inteligência artificial, são coisas que tentam se comportar mesmo como se fosse a cabeça do ser humano. Então, olha, o foco se desloca para o desenvolvimento de software que podem simular o raciocínio humano com o objetivo de processamento de linguagem natural, reconhecimento de voz, imagem, sistemas especialistas, que realmente tá indo muito em cima disso. Então, ficou assim mais ou menos a nossa linha do tempo, dando um pouco do outro lado do que já estava lá no material. Então, o próximo passo do que está escrito aqui do plano, né, que estava lá que é o terceiro vídeo, né, arquitetura de von Neumann. Deixa eu abrir aqui o vídeo porque aparece certinho. Tem um esquema de imagens, quem não viu no vídeo, eu vou mostrar agora, no vídeo da aula da professora. Não, deve estar aqui no primeiro. Ah, tá aqui. Hum, tá. O que é então a arquitetura de von Neumann? Ele definiu essa estrutura aqui, que é uma estrutura onde você tem memória, você tem uma unidade de controle. Isso aqui é dentro do processador, você tem unidade aritmética e lógica, que é aquela sigla ULA, né? É essa parte aqui que é responsável pelos cálculos. Aqui dentro você tem registradores, memória cache, se a gente for falar mais recentemente, né? Mas a base da arquitetura de von Neumann é isso: memória, unidade de controle, unidade aritmética e lógica, entrada e saída. Então eu vou escrever um código aqui. E mesmo que isso daqui tenha sido, mesmo que isso seja antigo, a arquitetura dele, a partir do momento que ele definiu essa arquitetura aqui, passou a ser usada
pelo restante dos anos, assim, das décadas. Então, até hoje a gente funciona assim. Se você abre ali um gabinete, é claro que hoje em dia tem muito mais coisa, mas o básico ainda é aquilo, né? Você tem memória, você tem barramento, você tem a memória, o disco rígido, né? Que é outro tipo de memória. E aí dentro do processador você continua tendo, né? Esse esquema aqui de unidade de controle, unidade aritmética e lógica, e dispositivos de entrada e de saída. Então, quando a gente estiver vendo. Ah, fechei sem querer. Deixa eu ver aqui um lugar para desenho, para ver se eu escrevo direito esse código. Acho que deve ser esse mesmo. Não sei que linguagem que vocês aprenderam aqui no curso, mas eu vou escrever como se fosse um algoritmo normal, básico. Então, imagina que a gente tem aqui uma variável, sinal de atribuição, né? E aí eu estou dando o número 5 para essa variável aqui. Aqui embaixo, eu tenho uma variável chamada y, sinal de atribuição, estou dando valor 10 para ela. Aí eu tenho uma variável z, que vai somar essas duas. Vai somar o que tem dentro das duas variáveis, né? E eu tenho um print aqui para imprimir a última variável. Então imagina que eu tenho aqui um algoritmo básico para atribuir 5 para a variável x, atribuir número 10 para a variável y, a variável z vai receber a soma de x e y, e o print vai imprimir o z, que no caso é a soma. Então, quando a gente olha aqui para a arquitetura de Van Neumann, é a forma como ele se desenhou a parte do hardware. Só que isso daqui, ele está meio que representando tudo que a gente está fazendo. Então, quando eu escrevo esse código aqui, por exemplo, que pergunta que eu posso fazer aqui para a gente relacionar com o Van Neumann? Primeiro de tudo, onde esses valores aqui, eles são armazenados? Quando a gente tem lá na matemática, né, o valor de x, por exemplo, o valor de x é o quê? É uma variável, né? Onde que a variável tá sendo armazenada? Onde esse valor está sendo armazenado? Alguém sabe? Se a gente for pensar em computação, pensar em periférico, etc. Hardware, no caso. Quando a gente armazena alguma coisa dentro de uma variável, na verdade ela está armazenada dentro da memória, né? Então a gente, até porque, no caso memória RAM, porque é uma memória volátil, né? Ou seja, o que você coloca lá, ela é temporária, ela pode sair de lá, né? Se você desligar o computador, por exemplo, sai de lá. Então, quando a gente bota aqui um 5 e um 10 e armazena isso dentro de uma variável x, uma variável y, dentro aqui da arquitetura de Van Neumann, o valor das nossas variáveis está armazenado aqui dentro da memória, né? Então, quando você tem, por exemplo, essa parte aqui de... Nossa, pensei que vocês estavam vendo o que eu estava escrevendo, desculpe. Na verdade, eu escrevi isso daqui, né? X recebe 5, Y recebe 10, aí um Z recebe a soma de X mais Y. Então, a gente tem um algoritmo básico aqui para imprimir a soma de 5 mais 10, né? Que o print Z vai dar 15. Então, esses valores aqui, tanto de 5 quanto de 10, estão armazenados nessas variáveis. E dentro da arquitetura de von Neumann, eles estão armazenados dentro da memória. Dentro da arquitetura de von Neumann, o que faz a soma? Quando a gente tem aqui essa parte do Z,
x mais y, o que está fazendo a soma? A soma é feita dentro do que a gente viu ali no esquema, né? Na unidade aritmética e lógica. Existe algo dentro do processador, a gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente, que está lá só para fazer cálculo. Existe a parte do computador, que é a outra parte lá, né? Que é a unidade de controle, que ela gerencia tudo isso, né? E existe a outra parte, que é a unidade lógica aritmética, que está lá só para fazer cálculo. Então, no momento que o sistema pede que se faça um cálculo, como nessa parte aqui, que ele está fazendo uma soma, é aquela parte do processador que vai fazer essa soma. E aí, o resultado, para aparecer na nossa tela, no momento que a gente dá um print Z, que é para imprimir esse resultado, a gente está vendo ele aonde? Onde a gente está vendo ele? A gente está vendo através de um monitor. A gente podia estar vendo também através de um dispositivo de saída, podia ser impressora também. Se a gente quisesse que literalmente imprimisse, podia ser uma impressora. Mas a gente está verificando isso daqui através de um monitor. Então, o que aconteceu aqui? A unidade lógica de aritmética fez o cálculo, o processador leva esse. Na verdade, se a gente for ver desde o início, o que acontece? Você está entrando com um dado, por exemplo, digitei no teclado, entrei com um dado. Ele vai para a memória, o processador puxa de lá, processa, a unidade lógica aritmética faz o cálculo, devolve para a memória. Assim que ele devolve para a memória, aí sim a gente é exibido na tela para a gente. Então, esse programa que está aberto aqui, no caso é o Google Chrome, ele está dentro da memória, né? Tanto que se a gente passa o mouse, hoje em dia, se a gente passa o mouse aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, quando eu passo o mouse no aba no Chrome, hoje em dia o Chrome ele faz isso, né? Ele mostra para a gente que o uso da memória é 764. Ele está dizendo que essa aba, apenas essa aba aqui, onde eu estou desenhando essas coisas, que é esse aplicativo dentro de um site que chama Miro, ele está usando 764 de memória. Já está sendo exibido para mim, então por isso que ele está dentro da memória. No momento que eu fechar essa aba, ele vai sair da memória temporária, que é a memória RAM, e aí vai liberar mais memória. Então, hoje em dia, o Chrome ele tem isso daqui, né, que é bem interessante. Ó, o site da faculdade está usando 150 megabytes de memória. O site esse aqui é o Meet está usando 1 GB. Nem sabia que o Meet era tão pesado assim. O Meet está usando 1 GB. O Gemini foi onde eu peguei as informações para criar a nossa linha do tempo aqui, para complementar o que não enviaram. Tá usando 201. Eu achei até que era mais pesado. E aí a pesquisa que eu estava fazendo do cartão perfurado aqui, de outras pesquisas, está dando uma média de 170, né, megabytes de memória. Então, a arquitetura de von Neumann foi criada dessa forma e ela está sendo assim até hoje, né, dividida em memória, unidade de controle, unidade aritmética que está dentro do processador. Tem outras coisas dentro do processador que a gente vai ver mais para frente, que é registradores, memória cache e entrada e saída, né, que é o que a gente usa para ou para adicionar, né? Você digita lá no teclado, você está dando informação, entrando informação, e, e dispositivo de saída como o monitor, que é de onde a gente recebe de volta essa informação. Então, essa é uma forma prática de entender a arquitetura de von Neumann, né? A gente percebe que apenas no digitar de um código aqui, a gente está usando várias coisas em relação ao computador, né? Memória RAM, processador, áreas separadas de dentro do processador. Tudo isso é interligado pelos barramentos, né? O barramento ele vai levando informação do processador pro HD, para a memória RAM, para a placa-mãe no geral. E quando a gente printa aqui para mostrar, a gente está usando o dispositivo de entrada, no caso de dispositivo de saída, né? Que é o monitor que está saindo a informação para a gente. Então, esse aqui é um esquema básico na prática de como funciona a arquitetura de von Neumann. Deixa eu lembrar se tem alguma coisa mais para falar.
Então, aqui na ementa, né, a gente passou mais ou menos aqui o básico, a introdução, né, tudo isso que a gente falou, o que vocês viram no vídeo lá e nos slides, né, é a introdução, conceitos e histórias do computador, o que é a linguagem de programação normal de alto nível, o que é a linguagem de montagem, que é a linguagem que está mais próxima do hardware, como é o caso do assembly. E vocês viram lá nos slides um pouco da arquitetura de Von Neumann e eu quis trazer um exemplo prático de coisas que a gente digita na tela, que está conectado com todos os elementos ali da arquitetura de Von Neumann. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver um pouco de máquina virtual, visão geral de sistemas e de memória interna, e aí a gente vai ver com mais detalhes sobre RAM e de memória externa sobre disco rígido. Então, a aula de hoje era para a gente entender como que a disciplina vai ajudar a gente a sermos desenvolvedores melhores lá na frente, no momento que você aprende a gerenciar memória, como memória é gerenciada, como ela se conecta com as filas do processador, como o processador tem ali a ordem de fazer cálculos, a ordem de ter uma fila, de jogar coisas para registradores em memória cache e resgatar coisas das memórias cache. No momento que a gente entende essa parte, na hora de desenvolver sistema, fica mais claro porque a gente precisa gerenciar sistema, criar sistemas mais, por que sistemas mais robustos vão ter gargalo, por exemplo, podem ter gargalo de processamento, etc. Back-end não é minha área, não sou eu que vou dar aula de back-end para vocês, né? Mas quando vocês estiverem tendo essa aula, fica mais claro tudo isso que a gente está vendo aqui. Na verdade, eu acho que vocês já passaram por back-end, né? Porque eu sempre confundo as turmas, tem turma que é unida, né? Essa daqui não é. Então, acho que vocês já até viram um pouco de back-end, né? Pessoal, por hoje era isso. Obrigado aí por quem veio aqui assistir a aula. Vou deixar meu e-mail aqui, caso alguém tenha alguma questão para me falar. Se quiserem dar alguma sugestão de como eu posso abordar, como eu disse, essa daqui é a forma como eu costumo como eu aprendi, como eu costumo ensinar, né? Existe uma base teórica da bibliografia, e a partir dessa base teórica eu venho trazendo pesquisas, às vezes aqui coisas que eu escrevo no slide, a gente vai desenhar ou fazer algumas coisas práticas aqui em tempo real. Em alguns momentos eu vou trazer também alguns vídeos, tá? Coloquei o meu e-mail aí, criaram um e-mail gigante para mim aí, mas é isso daí. professor.douglas.cunha.couto@facente.edu.br. Se quiserem me dar alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa que eu possa melhorar, etc., alguma coisa que não entenderam, aí para as próximas aulas eu já vou consertando e a gente vai conversando, beleza? Então eu vou encerrar aqui a gravação e eu vou fechar. Até o próximo, boa noite para todo mundo aí.